Abra sua Bíblia no segundo livro do Novo Testamento que foi escrito. Vocês sabem qual foi o primeiro livro que foi escrito, não sabem? Qual foi o primeiro livro do Novo Testamento? Ninguém sabe, gente. Qual o primeiro? Hã? Fala tudo baixinho. Qual o primeiro livro do Novo Testamento? Hã? Mateus. Não, foi Tiago. Tiago, com 5 capítulos, escrito pelo irmão do Senhor. Mateus aparece primeiro no Novo Testamento, mas o primeiro livro que foi escrito foi Tiago. O segundo livro do Novo Testamento que foi escrito foi Marcos, esse que vamos ler hoje, com 16 capítulos. Foi escrito para os romanos e foi escrito para apresentar Jesus como servo. Ele é considerado um evangelho sinódico porque ele é idêntico a Mateus e é idêntico a Lucas. Mateus com 28 e Lucas com 24. Lucas também escreveu o livro, o único livro histórico do Novo Testamento que leva o nome de Atos dos Apóstolos e o evangelho que leva seu nome, Evangelho de Lucas. Lucas foi quem acompanhou Paulo até o fim de suas viagens. Então Marcos tem 16 capítulos, nós vamos ler no 10º. Depois da leitura a gente ora e começa. Diz assim a palavra de Deus. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Vou repetir. E Pedro começou a dizer para Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Eu quero tratar do tema: deixamos tudo e te seguimos. Diga depois de mim: tudo. Agora diga depois de mim: deixamos tudo e te seguimos. Vamos orar? Põe a sua mão assim no coração, fecha seus olhos e diga depois de mim para Deus com sinceridade, diga: Pai, fale ao meu coração, edifica-me pela tua palavra, ajuda-me a praticá-la, que a tua palavra me alcance de verdade, que nada tire minha atenção, que ela me alcance não só no intelecto, não só nas emoções, mas no espírito, profundamente, porque sempre que ela me alcança, ela nunca me deixa onde me encontrou, ela sempre me promove, me ergue, me levanta, me edifica, me santifica, me quebranta e me abençoa. Fala comigo, Senhor, ainda que numa única frase, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deixa a tua Bíblia no colo, coloque as suas mãos assim na frente do seu rosto, com as palmas de frente uma para a outra, por gentileza. E para a palavra do nosso Deus lida esta noite em Marcos 10, 28, não para mim, nem para a igreja semear, nem para homem algum, mas para a palavra de Deus lida em Marcos 10, 28, dando glórias a Deus com a sua boca. Vamos aplaudir a palavra de Deus esta noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra preservada em português. Tanta gente sofreu, morreu para esse livro chegar até nós. Louvado seja o teu nome pela tua palavra. Alguém dá um grito de louvor na casa de Deus pela palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Quem aqui nesse ajuntamento ou nos assistindo em casa pode dizer que deixou tudo para seguir Jesus? Eu não sei, você sabe. Eu sinceramente acredito que você deve ter deixado alguma coisa. De repente você deixou sua cerveja,
Outros nem a cerveja deixaram. Ora, cerveja bem. Talvez você tenha deixado alguns bailes. Talvez tenha deixado a prostituição, a mentira, a fofoca. Tem pessoas que talvez tenham deixado alguns comportamentos errados, mas tudo é muita coisa. Pedro vira para Jesus e diz: Senhor, deixamos tudo e te seguimos. Senhor, deixamos tudo e te seguimos. E o texto está dizendo no verso 28, por gentileza, mantenha-o aberto em sua Bíblia para acompanhar o contexto. O texto está dizendo que ele começou a dizer. Significa que era uma espécie de reclamação, uma espécie de descrição meticulosa que não se resume na frase preservada no texto sagrado para nossa compreensão. Começou a dizer: Senhor, a gente largou as coisas, deixamos foi tudo. A empresa do meu pai estava começando a ir bem. A nossa empresa de pesca estava arrebentando. O Senhor mesmo que orou e começou a prosperar. E nós largamos tudo, as redes, os barcos, a família, tudo, e te seguimos. Tipo assim, ele estava dizendo: e agora? O que a gente ganha com isso? O que vai ser da gente? Que vantagem tem? E sabe, queridos, nós nunca vamos ganhar de Deus na graça de dar. Você nunca vai ter dado algo para Deus que vai jogar na cara divina, no rosto sagrado: eu deixei não sei o que. Nunca. Porque quando você pega com a sua mãozinha e joga no reino de Deus, Ele pega com a pontinha do dedo dele e joga em cima de você, e é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, para a direita, para a esquerda, para trás e para frente. Deus sempre vai nos dar mais do que nós possamos dar a Ele. Você nunca vai deixar Deus te devendo. Deus nunca vai abrir o Serasa dele nos céus e o aplicativo vai estar dizendo que ele está em dívida com você. Você nunca, porque a sua pá é muito pequenininha, você pega com aquela colherzinha de café e joga no reino de Deus e acha que fez muito, e ele pega com a pá gigante dele e joga em cima de você e te transborda. Porque são coisas que têm muito mais valor do que tem preço. A gente deixou tudo? Não sei. Eu sei que a gente canta que deixou tudo. Nós cantamos aqui hoje à noite que tudo perdeu o valor comparado com a tua luz. Tudo ficou na sombra. A gente canta: é Ele, por Ele que estou gastando a minha vida. A gente diz que Ele é o nosso tudo. Alguém disse que o crente, o momento que ele mais mente é durante o louvor. Tem gente que reclama com Deus e joga na cara divina ter gastado a juventude na presença dele. Minha vida toda eu passei na igreja, nunca me prostituí como as minhas colegas, nunca fiz o que os meus colegas no campus universitário faziam. Eu não senti todos os cheiros, não senti todos os sabores, não provei todos os gostos, não me entreguei para as orgias. Ah, que arrependimento de ter gastado a minha vida no Evangelho, na presença dele. É porque provavelmente você nunca olhou nos olhos dele. O dia que você olhar nos olhos dele e ver a glória e a beleza e o sentido de quem ele é, você vai descobrir que ele não pode ser medido por nada. Quando eu vejo alguém dizendo: eu não sei se eu fico com Jesus ou com as drogas, com Jesus ou com a cerveja, com Jesus ou com os meus erros, eu sei que essa pessoa não conheceu Jesus, porque quando você o conhece, o experimenta, o vivencia, você descobre que ele não é a chave que abre o baú dos tesouros, ele é o tesouro. Ele não é o cartão de crédito para acessar os céus.
Ele é o sentido dos céus. Você vai saber que o céu não é céu porque tem rua de ouro. O céu não é céu porque tem lago de cristal. O céu é céu porque Deus está lá. Se Deus fizer as malas e mudar para o inferno, o céu sem Deus vira um inferno, o inferno com Deus vira um céu, porque céu é onde Deus está. O céu não é glorioso porque tem rua de ouro, o céu é glorioso porque Jesus Cristo está lá. E a gente não se dá conta disso. Nunca uma pessoa vai ganhar de Deus na graça de dar. Aí Jesus vira para Pedro. Eu li o verso 28, acompanha comigo o 29 e o 30. Jesus vira e diz assim: em verdade, Pedro reclamando abertamente, Senhor, deixamos tudo e te seguimos. Aí eles viram para Pedro e diz: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai ou mãe, mulher, filhos ou terrenos, campos. Não é para ninguém mudar de cidade. Ih, pastor, tem que deixar campos. Tenha deixado campos por amor de mim, Pedrão. E por amor, Pedrão, do Evangelho, ninguém há que não receba 100 vezes mais. Mea shearim, 100 por 1. Mea shearim, 100 vezes mais. Para ninguém ter dúvida, ele descreve ponto a ponto. Já neste tempo, que alguém vai dizer, mas lá no céu, né? Já neste tempo, já nesta terra, em casas, irmãos, irmãs, pais, mães, filhos, campos, para ninguém ficar enganado, com perseguição. Mas depois eu vou para o inferno, aí não adianta. Não, e no tempo vindouro ainda vai receber a vida eterna. Só faltou ele virar para Pedro e falar assim: tá bom para você ou quer mais? Você nunca vai perder por deixar algo por Cristo, a não ser que não tenha sido por Cristo. Tenha sido pela religião, pela denominação, pela namorada, pelo namorado, por alguma outra motivação, e não tenha sido por Cristo. Nunca vamos ganhar de Deus na graça de dar. Deus sempre nos dará mais do que tudo aquilo que tenhamos para dar a Ele. Muita gente gosta de citar as moedinhas das viúvas pobres. Aí fala assim: a viúva pobre deu 2 moedinhas, então eu vou ofertar 2 moedinhas. Eu posso falar isso à vontade, que o momento de oferta já passou, então não estou querendo que ninguém dê nada. Pelo menos não hoje e pelo menos não para mim. O momento de oferta já passou. Então, preste atenção. Muita gente gosta de citar as 2 moedinhas, mas de propósito ignoram que as 2 moedinhas da viúva pobre era tudo que ela tinha. Se tudo que você tem é 2 moedinhas, realmente é uma grande oferta. Mas a Bíblia Sagrada nos diz em Marcos 12:44, eu separei o texto para vocês. Porque todos ali deitavam na oferta o que lhes sobejava. E aí Jesus vira para os discípulos e diz: mas esta viúva, da sua pobreza, leiam por favor para mim depois que eu parar, diz assim: esta da sua pobreza deitou, eu vou perguntar de novo, deitou quanto? Não tem a palavra quase antes, não? Quase tudo, não. Não tem o quase, deitou tudo que tinha, todo o seu sustento. Caminhar com Cristo pode custar caro.
Caminhar com Cristo pode custar reputação. Caminhar com Cristo pode custar tempo. Caminhar com Cristo pode custar amizades. Caminhar com Cristo pode custar aplausos. Caminhar com Cristo pode custar aprovação social, likes na internet. Pode custar o preço doloroso do cancelamento em redes sociais. Caminhar com Cristo custa. O doutor Gilberto Pickering, doutor em linguística, um dos professores da nossa época de seminário, ele disse essa frase: salvação não custa nada, mas vida cristã custa tudo. Salvação não custa nada, mas vida cristã custa tudo. Creio que ele estava parafraseando o evangelista Dwight Lyman Moody, sapateiro, evangelista do século XVIII. Porque Moody disse assim: não é possível seguir a Cristo renunciando quase tudo. É preciso renunciar tudo mesmo. Não é possível seguir a Cristo renunciando quase tudo. É preciso renunciar tudo mesmo. Agora, antes de eu entrar em algo que incomoda a gente mais ainda, além do que eu disse até aqui, eu quero lhe encorajar a esperar o final dessa mensagem. Porque se você sair quase no final, preste atenção, você vai sair revoltado comigo. E vai sair daqui como quem viu um filme onde a parte pesada estava passando e você não viu a reviravolta final. Se você sair, você vai pensar assim: eu acho que esse pastor estava interessado no meu bolso. Eu acho que ele ia levantar uma oferta, alguma coisa assim. Se você não ficar até o final, você não vai entender a mensagem que está sendo pregada essa noite. Por que Pedro disse: deixamos tudo? E por que eu estou trazendo esse assunto hoje à noite? Então, por favor, um pouco de paciência, que a gente vai ter que fazer um caminho doloroso agora. Em primeiro lugar, deixa eu lhe contar o contexto em que Pedro chama Jesus e começa a dizer para ele: deixamos tudo e te seguimos, o que a gente ganha? E Jesus vira e diz: vocês vão ganhar 100 vezes mais nessa terra e no tempo vindouro a vida eterna. Fica tranquilo, Pedrão. Aí você vai entender o contexto. Qual era o contexto? Um rapaz rico, mas daquele que compra perfume de R$1 milhão. Aquele que usa pasta de dentes de R$1.500. Aquele que tira férias só em Bora Bora, só em Dubai. Eu estou falando de rico, mas rico mesmo. E ele era jovem, tinha ganhado muito dinheiro. E ele ficou rico, jovem. Tem muita gente assim hoje. E muita gente que está me ouvindo, jovens que assim estão prosperando extraordinariamente. Maravilhoso. Ele se aproxima de Jesus e diz assim para Jesus: bom mestre. Essa frase dele já é desconstruída por Jesus quando Jesus diz assim: por que estás me chamando de bom? Se você está me chamando de bom, era isso que Jesus estava dizendo nas entrelinhas, porque você se acha bom. Eu quero te dizer que só tem um bom, que é o Pai que está no céu. Se você está me chamando de bom porque está reconhecendo que eu e o Pai somos um e o Pai está em mim e eu no Pai, está tudo bem. Mas se você está me chamando de bom porque você quer dizer assim: nós somos gente boa, nós somos família de bem, eu e você, Jesus, que somos homens de bem, né? Eu queria te fazer uma pergunta assim: o que eu faço para ser salvo? Então Jesus vira para ele e diz: olha, para Deus todo mundo que nasceu na terra é do mal. Se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, a Bíblia diz em Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nascem condenados. Não importa se você é um bom ser humano, se você passou no crivo da maçonaria, não importa. Se você paga todos os seus boletos em dia, se você é todo certinho, quadradinho, nunca atrasou uma prestação, isso não te salva. Não, mas eu nunca fumei, pastor. Ótimo para os teus pulmões, mas isso não te salva. Tem um cachorro lá perto de casa que nunca fumou e não está salvo. Não é porque você não fumou, não bebeu, não é isso. Entende? Você vai chegar lá no céu e dizer: Senhor, nunca bebi. Sua morte não deve ter sido de cirrose, né? Provavelmente.
Mas você não tem direito de entrar. Quando Deus te perguntar por que eu deveria te deixar entrar na eternidade e passar a eternidade comigo, a única resposta satisfatória vai ser apontar para o Cristo da cruz e dizer: Ele pagou os meus pecados derramando até a última gota do seu sangue, e eu entreguei a minha vida pecadora a Ele, e Ele me salvou por sua misericórdia e graça. Ninguém vai andar no céu de nariz empinado dizendo: eu cheguei até aqui, consegui, arrebentei, você também arrebentou, a gente arrebentou. Ninguém. Todos chegaremos à salvação pela graça. A pessoa que diz assim: se Deus achar naquele dia que eu mereço vai me salvar, essa pessoa já está condenada, porque ela vai ser julgada pelas obras, e pelas obras nenhuma carne será justificada diante de Deus. Então não é esta a questão. O rapaz rico então diz: bom mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus responde: você conhece os mandamentos. Honre teu pai e tua mãe, não adulterarás, não dirás falso testemunho. E Jesus dá a Luchot Habrit, aos 10 mandamentos, o Atzeret e a Devarim, o decálogo, e apresenta para ele. E ele diz: isso aí, Senhor, eu cumpro desde jovem, desde criança. Tudo isso aí eu faço. O texto sagrado é lindo, que diz assim: então Jesus, olhando para ele, o amou. O amou. Interessante que o outro evangelista cita isso, Marcos não cita, mas diz: olhando para ele, o amou. O amou. Por quê? Porque ele era rico. E ele disse assim, Jesus falou para ele: não adulterarás. Ele disse: Senhor, eu não adultero não, eu sou casado com a mesma mulher. Um cara rico. Normalmente a riqueza joga homens na prostituição. Sabiam? Porque ele não admite: como é que eu posso ter tanto dinheiro e ter uma mulher só? Como é que eu posso ter tanto dinheiro e dormir numa cama só por noite? Como é que eu posso ter dinheiro para comer todos os jantares ao mesmo tempo, 1 milhão de jantares, e eu só posso comer um jantar, porque depois meu organismo não aceita mais? Você pode ter o dinheiro que tiver, você só pode dormir numa cama por noite. Você só pode ter um almoço por dia, um jantar por dia. E se for íntegro, vai ter uma mulher só. E aquele garoto era íntegro, aquele garoto era correto. E Jesus o amou porque ele era correto. Aí Jesus vira para ele e diz: se quer mesmo ser salvo, que a palavra ali que aparece perfeito é salvo pleno. Se você quer ser pleno para ser salvo, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que você tem. E tudo que ele tinha não era um carro e uma casa, ele era muito rico. Vende tudo que você tem, dá tudo para os pobres, depois vem atrás de mim e me segue, que você vai ter um tesouro no céu. Rico normalmente não bate boca. Rico aprende etiqueta desde criança. Rico aprende a não discutir. Rico, quando ele está num ambiente que é desconfortável para ele, ele simplesmente se ausenta. Ele não discute. Aquele rapaz não ficou discutindo teologia com Jesus, nada. Ele só se ausentou do ambiente, baixou a cabeça e foi embora triste. Não discutiu, não. Foi embora. Falou: não dá para mim esse lugar. E foi embora. Quando ele está indo embora, fica um silêncio desconcertante. No ambiente, todo mundo olhando assim, era num ar livre, todo mundo olhando. E aquele ambiente desconcertante, aquela coisa desconfortável. Sabe quando você encontra com alguém no elevador apertado, o elevador pequenininho, fica assim de cara, assim? Tá quente hoje, né? Tá. 20 andares. Quente, né? Tá quente. Sabe, ficou desconcertante o ambiente. Silêncio desconcertante. E aí Pedro se aproxima de Jesus, disse: mestre, nós deixamos tudo e te seguimos. Essa frase acontece nesse contexto. O texto diz assim: os discípulos se admiraram. Por que se admiraram? Abraão era fazendeiro, milionário. Isaac era riquíssimo. Jacó, milionário. Aí você vai dizer: pastor, mas Jó na Bíblia perdeu tudo, mas recuperou tudo em dobro. Então os patriarcas eram riquíssimos e salvos. Aí Jesus vira, naquele silêncio desconcertante, e diz assim: quão dificilmente
herdará a vida eterna os que possuem riquezas. Aí os discípulos não entendiam mais nada. Como assim? Aí Jesus, vendo que eles não entenderam, leia depois o contexto todo em casa, a gente tem tempo para isso. Eles vendo que não entenderam, Jesus diz no verso seguinte: dificilmente os que colocam a confiança nas riquezas, explica um pouquinho mais, entrará no reino dos céus. Tanto que Zaqueu era rico e Jesus falou: hoje a salvação veio a esta casa. Então, esse homem rico é o único na Bíblia que Jesus mandou vender tudo o que tinha e segui-lo. É o único. Jesus não mandou ninguém mais vender e seguir. Porque a questão não é o que você tem. A questão não é você ter coisas, é as coisas terem você. A questão não é o que você possui, é o que te possui. A questão não é ter coisas. Tem gente que não tem dinheiro, mas é um idólatra do dinheiro, é um adorador do dinheiro. Tudo ele faz pensando no dinheiro. Ele já olha para as pessoas pensando em dinheiro. Tudo ele trata conforme dinheiro. Ele não tem, mas ele é apegado. Então ele é um idólatra. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si, mas o amor é a raiz de todos os males. Então a palavra de Deus nos mostra que naquele momento que Jesus dá esse ensino para os discípulos. E aí o texto diz assim: os discípulos então disseram: Senhor, se essa é a condição. Aí Jesus fala essa frase: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. As pessoas ficam tentando explicar camelo e agulha para ver se resolve. Do que um rico entrar no reino dos céus. Aí eles falam: Senhor, então quem poderá se salvar? Aí Jesus responde isso: para os homens a salvação é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Quem tem certeza da salvação desse ambiente? Deixa eu ver. Você tem certeza? Quem tem certeza da salvação, levanta as mãos para eu ver. Balança para eu ver. Dá um grito de júbilo quem tem certeza da salvação. Sabe por que você está salvo? Porque há 2000 anos atrás Jesus pagou o preço da sua salvação na cruz do Calvário. Por isso ele estava dizendo: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Dá um aplauso ao Senhor bem forte. Agora sim. Agora você vai querer me matar. Então, eu vou ser bem rápido para você não me matar. Eu vou ser o mais rápido possível. E depois disso que eu vou falar aqui agora, é muito importante que você ouça o que eu vou dizer no final, para você entender o que eu vou dizer agora. Tem gente preocupada dizendo: Ih, vai bater na gente. Hashem, Deus, inventou um tripé frágil, mínimo, pequeno, para te dar equilíbrio. O objetivo de Deus com isso é equilíbrio. Não tem nada a ver com o que você tem. Ao longo da Bíblia tem 3 coisas que Deus inventou, e só tem essas 3, qualquer outra invenção humana. Ele inventou esses 3 princípios com o seguinte objetivo: ele chama um desses princípios de dízimo, ele chama outro de oferta, e ele chama outro de primícia. E eu posso falar isso à vontade, porque o momento da oferta já passou. Dízimos, ofertas e primícias não são para dar dinheiro para a igreja.
Dízimo, ofertas e primícia são para nos libertar da idolatria do dinheiro e nos fazer dependentes exclusivamente de Deus. Você vai ao médico, mas confia em Deus que vai usar o médico. Você tem advogados, mas confia em Deus que vai usar advogado. Você tem um líder, mas confia em Deus que está usando o líder. A sua confiança não está em pessoas, está em Deus. Dízimos, ofertas e primícias servem para trocar mamão por Jesus. Dízimos, ofertas e primícias servem para ser um singelo. Escuta essa palavra, singelo. Treinamento para a alma ser livre do sistema do mundo. Singelo. Dízimos, ofertas e primícias representam fidelidade, que é o dízimo, amor, que é a oferta, gratidão, que é a primícia. Dízimos, ofertas e primícias apontam para o Pai. O dízimo aponta para o Pai, o dízimo é santo. A oferta aponta para o Filho. Por isso que sua Bíblia diz em Efésios 5:2 que ele foi entregue na cruz como oferta para a nossa salvação. Não gosto de oferta, pastor, esse assunto me tira do sério na igreja. Pois você foi salvo por uma oferta. Efésios 5:2 diz que eu e você fomos salvos por uma oferta. E não foi você que fez, nem eu que fiz. Foi Deus que fez essa oferta e ofertou o Filho dele para te salvar e me salvar. As nossas oferticas não nos salvam. O nosso dinheirico material aqui não nos salva. É uma coisa singela. Por isso que é de Antigo Testamento como base. E no Novo Testamento, o Novo Testamento apresenta que isso é o mínimo. É a justiça dos escribas e fariseus. Jesus falou, vocês têm que ir além. Se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Alguns de nós evangélicos nos achamos o máximo, porque ficamos por 1h30 no culto de domingo. Já fiz um favor de ir lá. Lamine Yamal, jogador do Barcelona, por 40 dias, no Ramadã, jejua. Arrebenta com o jogo até as 6 horas da tarde, que o jogo às vezes lá à tarde e noite. Em jejum, o narrador diz, e ele está em jejum, hein? Marcou 3 já. Time do Vasco, todo mundo comendo, a gente passa a luta. O cara em jejum. E eu estava lá no Egito com o apóstolo Luciano, e o nosso guia ficava cuspindo toda hora, cuspindo. E eu perguntei para ele, por que ele fica cuspindo toda hora? Ele disse, porque ele está no Ramadã, está em jejum. E eles não querem correr o risco de engolir nem o cuspe até o pôr do sol. Dízimos, ofertas e primícias não são simplesmente dinheiro. Dízimos, ofertas e primícias falam de provisão do passado, provisão do presente, provisão do futuro. Provisão do passado não tem tempo de explicar, mas o dízimo não faz ninguém prosperar. O dízimo é só para manter o que você já conquistou. Por isso que ele diz, repreenderei o devorador. Porque é só para manter, é simbólico. O dízimo fala do passado, a oferta fala do presente e a primícia fala do futuro. Então, dízimos, ofertas e primícias não são simplesmente dinheiro, mas são pensamentos, ações e coração. Dízimos, ofertas e primícias são um tripé que te mantém estável, firme, em meio aos balanços, tempestade e instabilidade das variações do mercado financeiro mundial. Dízimos, ofertas e primícias treina o nosso desprendimento. A gente não depende mais da bolsa de valores, não depende se um canal foi fechado lá longe, não dependemos da frase que o Trump falou, não dependemos da questão das guerras que afetam o posto de gasolina ali na esquina em Campos, não ficamos tensos porque a picanha do que o Lula prometeu não chegou até hoje. Por quê? Porque a nossa confiança não está em direita nem em esquerda, está em Deus, Ele que nos sustenta no meio da tempestade.
Dízimo, ofertas e primícias avaliam o nosso coração, não avalia Deus. Dízimo, ofertas e primícias medem o seu nível de entrega. Mas, escutem isso, mas medem minimamente. Vocês devem ter um lugar aí no PowerPoint que está escrito minimamente. Eu quero esse troço grande aí, para a gente gravar isso na mente. Minimamente. Minimamente. Porque se você não entender o que eu vou falar daqui para frente, vai ficar só na cabeça ouvir uma mensagem sobre dízimo, ofertas e primícias. Não é sobre isso. É sobre tudo que nós termos pertencer a Deus. Por isso que dízimos, ofertas e primícias medem nossa entrega, mas medem minimamente. É o que um fariseu faria. Mateus 23 diz que o fariseu, ele era fiel no dízimo do endro, da arruda e do cominho. Eles dizimavam das mínimas coisas. Eles não eram como o crente que está perguntando: pastor, devo dizimar do 13º também? Sou obrigado ou não? Não, nem do 13º, nem do 12º, nem do 10º, nem do 9º. Você não é obrigado a fazer nada. Você não é obrigado a estar aqui hoje à noite. Você não é obrigado nem a ir para o céu. Deus te fez uma pessoa absolutamente livre. Deus não quer nada que não seja feito de todo o coração e voluntariamente. Deus quer mais do que 90%. No Novo Testamento é 100%. Medem minimamente. Treina, mas treina minimamente. É um tripé, mas é um tripé frágil. É um tripé, mas é um tripé frágil. Falam, dízimo fala, oferta fala, primícia fala, mas fala baixinho, fala baixo, fala pouco. Representam, dízimos, ofertas e primícias representam, mas representam pouco. Apontam para a trindade organizada por Tertuliano, mas apontam timidamente. Por quê? Porque a graça é mais exigente que a lei. A lei é o mínimo, é só o tripézinho ali. A lei é só aquilo ali. Mas não tem relacionamento com Deus. A graça é a realidade eterna. Por isso que agora não é 10%, é 100%. Não é só 10% como dízimo, é 100%. Não é ganhos divididos por 30 e o primeiro representa o primeiro dia do mês, então é minha primícia de gratidão. Não. É tudo, não é a primeira parte que é a primícia agora é tudo, não é a primeira parte que é a oferta, agora a oferta é tudo, tudo deixamos e te seguimos. Agora você vai dizer, e agora é que eu consigo esclarecer, ainda bem que você ficou até agora, que agora eu consigo esclarecer, porque você vai dizer: pastor, tenho que entregar tudo nas obras sociais da igreja, tenho que entregar tudo na igreja, é isso que o senhor está dizendo? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o contrário. Eu estou dizendo que o que você deixa no altar é dele. Mas o que você leva de volta para sua casa também é dele. Eu estou dizendo que o que você traz domingo é dele. E o que você vai usar na segunda é dele. O que eu estou dizendo é o que você oferta nas obras sociais da igreja. No caso nosso lá eu coloquei colheita aí no PowerPoint, no colheita social para os pobres, é dele. Mas o que fica no seu bolso também é dele. O que você envia por oferta às crianças pobres, no nosso caso lá de Teresópolis, Nepal, Tailândia, Moçambique, está aí no PowerPoint porque eu estava falando para eles. Moçambique, aquilo que você manda para o Malawi, é dele. Mas o que fica no seu bolso, o que fica na sua conta bancária, também é dele. Você precisa tanto que é dele, que Isaías 55 diz que você tem que pedir permissão a ele para usar. Ele reclama em Isaías 55:2 de estarmos gastando o nosso dinheiro de maneira errada. Aquilo que você vai fazer com o seu dinheiro, você tem que pedir direção a ele, orientação dele, porque é dele. Então pedimos permissão. Você tem que comunicar o uso legítimo e a intenção. Não pode usar seu dinheiro naquilo que é contrário ao propósito dele. Por quê? Porque eu não posso, pastor, se é meu. Já dei lá, já dei o tripé, já dei o dízimo lá, a primícia e a oferta. Agora eu faço o que eu quiser com o que é meu. Não. Isso era no Antigo Testamento. Eu dava o dízimo, a primícia e a oferta e fazia o que eu quisesse com a minha vida. No Novo Testamento, eu dou meu dízimo, minha oferta e minha primícia, e o que eu trago para casa também é dele, não é meu, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.
Olha esse texto de Lucas 14. Diz assim: assim, pois, nenhum de vocês podem ser meus discípulos. Nenhum de vocês aqui pode ser membro da CMA. Pode ser membro da colheita lá em Teresópolis. Pode ser membro de uma igreja batista, presbiteriana. Pode ser. Mas nenhum de vocês pode ser meus discípulos, se não renunciarem. Não tem a palavra quase. Tudo quanto tem. Quando Pedro diz para Jesus: deixamos tudo e te seguimos, é isso que todo cristão de verdade tem que fazer. Eu vou orar para que você seja rico. Só tem um que quer. Estão até com medo agora. Mas muito rico. Quer ver como que é o rico no Novo Testamento? Vou te mostrar. Número 1. O rico no Novo Testamento é rico de boas obras. Ele não é rico por causa do que ele tem. Ele é rico por causa do que ele pode desprender. Olha o que está escrito em 1 Timóteo 6,18. Que pratiquem o bem. Paulo dizendo para o jovem pastor Timóteo: ensina os ricos aí da igreja que eles pratiquem o bem. Ensine os ricos aí da igreja que sejam, deixa eu ver onde está o texto, está bem aqui atrás de mim, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos para repartir. Apóstolo Luciano, onde você arrumou esse homem? Não traz mais não. Segundo, eu sei que vocês não vão dizer isso, porque o Luciano pega muito mais pesado. Eu que levo ele lá quando precisa apertar. Essas mensagens não são nem muito meu estilo. É o que Deus me disse para compartilhar. Esses dias eu compartilhei em São Paulo. Estou compartilhando aqui com vocês. Rico. Vou orar para você ser rico. Mas rico para com Deus. Que às vezes você é rico para o gerente do banco. Mas para Deus você é um miserável, cego, pobre e nu. Você pode ser um Epstein. Você pode ter dinheiro para comprar uma ilha. Você pode ter grana para destruir com a vida de meninas, arrebentar com crianças, buscar satisfações das mais nojentas pelo poder de influência. Mas para com Deus é pobre, cego, miserável e nu. Olha o que diz a Bíblia. Lucas 12:21, Jesus Cristo falando. Estou acabando. Ele falando: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Talvez tenha alguma coisa que você ainda está apegado demais. Talvez seja seu Mengão, seu Vascão, tem coisas subjetivas. Mas Pedro disse: deixamos tudo e te seguimos. Tem alguma coisa que você ainda está apegado e quer soltar? Se você quer deixar tudo por Cristo, está disposto a isso? Essa é a mensagem do Evangelho, não tem outra. Qualquer outra que eu lhe falar que é mentirosa. Sua salvação não custa nada, Jesus pagou. Sua vida cristã vai te custar tudo. Você está disposto a soltar o seu coração das coisas que estão apegadas? Entregar, soltar, deixar ir. Ficar na mão, mas não apertar. Está leve. Se você tem algo para soltar essa noite e está aqui, fique em pé no seu lugar que nós vamos orar. Você que está em casa,
Pode orar conosco do jeito que você tiver. Não importa muito o que os outros acham. No final é a gente e Deus. Ai, deixei minha cerveja. Amém. Mas Pedro disse: deixamos tudo e te seguimos. Não temos mais nada. Tudo está nas suas mãos. Põe a mão no coração. Fecha seus olhos. Queria chamar nosso ministério de louvor aqui. Vocês cantaram tantas músicas sobre deixar tudo que vocês podem escolher à vontade. Deixa eu devolver para vocês o tripé de vocês. Tem gente procurando. Cadê o lugar para pôr o microfone? Põe a sua mão no coração. Fecha seus olhos. Diga assim comigo: Senhor Deus, essa noite eu ouvi a tua palavra e a mensagem do Evangelho com muita clareza é que mesmo as coisas que ficam comigo, que é para meu uso, não me pertencem mais, porque eu entreguei tudo para o Senhor. Até a minha própria vida eu entreguei para o Senhor. Tudo te pertence. Mas se tem algo que ainda está me prendendo, que ainda está me impedindo de ser totalmente teu, eu te peço que durante o tempo desta canção o Senhor liberte o meu coração de qualquer idolatria, porque tudo que ocupa o primeiro lugar em meu coração é um ídolo. Eu não posso ter ídolos, porque Jesus é o meu tudo, é a pérola de grande preço. Ele é antes de todas as coisas. Nele todas as coisas foram feitas, nos céus e na terra. Nele todas as coisas subsistem. Ele é o Verbo encarnado. Ele é o sentido da existência. Ele é a causa não causada. Diga: Pai, eu sei que todas as causas tiveram uma causa anterior, mas há uma causa que é a causa causadora de todas as causas. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E quem vê o teu Filho Jesus, vê o Senhor. Ele disse: quem me vê, vê o meu Pai. Ele é a pérola de grande preço. Ele é o tesouro maior. Ele é o sentido dessa existência. Sem Ele, Pai, é trabalhar para comer, comer para trabalhar, trabalhar mais para comer mais para trabalhar mais um pouco, e a vida não tem sentido. A vida só tem sentido em Jesus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o X da questão. Ele é o sentido da existência humana. Senhor, que o Senhor seja para mim esse tesouro inestimável. Que nada venha competir com você, Jesus. Se tem algo me prendendo, liberta-me durante esta canção. E antes do pastor fazer oração, e quando o pastor for orar, depois da canção, eu quero já estar livre, totalmente entregue a você, Jesus, meu Salvador, meu tudo.